Nunca me considerei uma pessoa cruel, apenas eficiente. No meu mundo, tudo sempre teve lugar, preço e aparência definida. O hotel refletia isso com perfeição. Mármore frio sob os pés, lustres dourados que não iluminavam, exibiam. O silêncio ali não era ausência de som, era presença de poder, e eu me sentia em casa dentro dele. Foi então que eu a vi. Ela entrou devagar, como quem pede licença até para existir. As portas de vidro se abriram com o mesmo respeito que sempre se abriam para todos, mas algo nela parecia errado naquele cenário. Não era o rosto, não era a postura, era a roupa. Simples demais, gasta demais, deslocada demais para um lugar onde até o ar parecia caro. Meu primeiro pensamento não foi em palavras, foi em julgamento, instantâneo, automático. Um desses que o cérebro faz antes que a consciência consiga intervir. Ela não pertence aqui. E quando pensei isso, senti algo perigoso. Conforto. Observei de longe, apoiado no balcão, enquanto ela caminhava pelo saguão. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, como se o ambiente quisesse denunciá-la. Alguns hóspedes desviaram o olhar. Outros observaram com curiosidade. Eu observei com autoridade. Afinal, aquele lugar era meu. E tudo que entrava ali, de alguma forma, também estava sob meu controle. Ela se aproximou da recepção. Pediu informações com uma voz baixa, educada demais para quem na minha cabeça deveria agradecer por estar ali. A atendente hesitou, olhou para mim. Bastou um gesto quase invisível da minha mão. Nada explícito, nada agressivo. Apenas um sinal sutil de que aquela situação precisava ser corrigida. Enquanto a cena se desenrolava, algo estranho aconteceu. Ela não se encolheu, não se defendeu. Não explicou quem era ou por que estava ali. Apenas ouviu, com os olhos firmes. Olhos que não pediam nada. Aquilo me incomodou mais do que qualquer reação exaltada. Por um segundo, só um, senti um leve aperto no peito. Ignorei. Pessoas como eu não sobrevivem dando atenção a sensações sem utilidade prática. Ainda assim, havia algo naquele silêncio dela que não combinava com a imagem que eu tinha criado. Quando tudo terminou, ela virou-se para sair. Antes de cruzar a porta, parou. Não me encarou com raiva. Não me encarou com tristeza. Apenas disse, num tom quase sereno demais para aquele momento, algo que ecoou dentro de mim de um jeito estranho. Como se aquela frase não tivesse sido dita ali, mas muito antes, em outro momento da minha vida. E foi aí que percebi. Talvez eu tivesse cometido um erro. Não um erro comum, mas um daqueles que não se apagam com dinheiro. Agora me diga, se você estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você acha que deveria acontecer a seguir. O que aconteceu depois não foi barulhento, foi pior. Foi limpo, organizado e socialmente aceitável. A humilhação perfeita nunca precisa de gritos. Ela se esconde no protocolo. Naquele mesmo dia, dei ordem para que a segurança acompanhasse a jovem até a saída. A palavra era elegante, quase gentil, mas o gesto por trás dela carregava uma mensagem clara. Você foi tolerada tempo demais. Os seguranças se moveram com precisão treinada, como se aquela cena fizesse parte de um manual invisível que todos ali conheciam, menos ela. As conversas ao redor diminuíram de volume. O som dos saltos caros, dos copos de cristal, dos risos contidos, tudo pareceu desacelerar. Eu observava de longe, com a falsa tranquilidade de quem acredita estar ensinando uma lição necessária ao mundo. Um ajuste fino na ordem das coisas. Afinal, pensei, limites existem por um motivo, mas algo saiu do script. Ela caminhava entre eles sem resistência, nenhum pedido, nenhuma explicação, nenhuma pressa. O rosto permanecia calmo, quase distante, como se aquela não fosse a primeira vez que o mundo tentava colocá-la para fora. Aquilo me irritou. Pessoas humilhadas deveriam demonstrar algo. Vergonha, raiva, medo. O silêncio dela não combinava com a cena que eu havia arquitetado. Quando chegaram perto da porta, um dos hóspedes cochichou algo. Não consegui ouvir, mas vi o sorriso torto. Um sorriso que eu já tinha visto muitas vezes. O sorriso de quem se sente seguro por estar do lado certo da desigualdade. Por um instante, senti orgulho. Era assim que sistemas funcionavam. Uns dentro, outros fora. Antes de sair,
Ela parou mais uma vez. Não olhou para os seguranças, não olhou para os curiosos, olhou diretamente para mim. E ali, naquele segundo, senti algo que não sentia há anos: desconforto real. Não porque ela me desafiava, mas porque parecia me enxergar além do papel que eu representava. Ela disse apenas: curioso. Eu sempre imaginei este lugar diferente, nada mais. Nenhuma acusação, nenhuma ameaça, apenas isso. As portas se fecharam atrás dela com um som suave demais para o peso daquele momento. O saguão voltou a respirar. Alguém riu. Outro comentou sobre o jantar. A vida seguiu. E eu fiz o que sempre fiz. Segui também. Ou pelo menos tentei. Naquela noite subi para minha suíte mais cedo do que o habitual. O quarto estava impecável. Lençóis que cheiravam a limpeza cara, luz indireta calculada para relaxar, silêncio absoluto. Tudo exatamente como eu gostava. Ainda assim, não consegui dormir. A frase dela voltava sem pedir permissão. Eu sempre imaginei este lugar diferente. Diferente como? Mais humano? Menos arrogante? Ou mais verdadeiro? Tentei afastar o pensamento, mas ele se infiltrava como água em rachadura fina, invisível, persistente. Para me distrair, fiz algo que não fazia havia muito tempo. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e tirei um livro. Um volume gasto, com marcas de uso, páginas sublinhadas. Um livro que eu não exibia. Não combinava com a imagem que construí ao longo dos anos. Era um segredo silencioso entre mim e noites em que o dinheiro não resolvia nada. Passei os dedos pela capa como quem toca uma lembrança antiga. Aquela história tinha me salvado em um período que quase ninguém conhecia. Um tempo em que eu não era dono de nada além de dúvidas. Respirei fundo e abri ao acaso. E então vi. Não uma frase, um nome. Um nome que até aquele momento eu sempre lera de forma abstrata, distante, como se autores fossem ideias, não pessoas de carne e osso. Um nome que agora parecia carregar um rosto, um olhar. Um silêncio que não implorava. Meu coração desacelerou. Ou acelerou. Não sei dizer. Apenas senti que algo começava a se rearranjar dentro de mim, como peças que sempre estiveram ali, mas nunca tinham sido forçadas a se encaixar. Fechei o livro devagar, como se ele pudesse me ouvir. Pela primeira vez naquela noite, entendi que a humilhação talvez não tivesse terminado no saguão. Talvez ela estivesse apenas começando, em um lugar muito mais profundo. Eu passei anos acreditando que o luxo me protegia, que paredes grossas, portas silenciosas e pessoas treinadas para sorrir eram um escudo contra qualquer coisa. Humana demais. Mas naquela madrugada, com o livro fechado sobre o peito como se fosse um peso, eu entendi que existe um tipo de verdade que atravessa mármore como se fosse papel. Levantei da cama e fui até a janela. A cidade lá embaixo brilhava em pontos, como um colar caro jogado sem cuidado. Carros pareciam insetos luminosos. Pessoas eram apenas sombras em movimento. Do alto, tudo vira estatística. E do alto, eu sempre me senti invencível. Só que, naquele momento, eu não estava olhando para a cidade. Eu estava tentando reencontrar, dentro de mim, o homem que tinha lido aquele livro pela primeira vez. A primeira vez. Eu lembro exatamente como foi, e isso é o que me assustou. Eu não lembrava o aniversário de ninguém da minha família sem que alguém me lembrasse. Não lembrava a cor dos olhos da última mulher com quem prometi algo, mas eu lembrava o cheiro de café barato e o barulho da chuva numa janela rachada, quando li aquele livro em um quarto pequeno, anos atrás, com uma vida que eu escondo até de mim. Na época, eu não era o dono. Eu era só um sujeito tentando caber no mundo. E aquele livro me deu a sensação de que alguém finalmente tinha entendido meu silêncio. Abri de novo na primeira página e procurei o nome da autora como se nunca o tivesse visto. As letras pareciam diferentes agora, mais afiadas, mais próximas. Um nome que sempre foi assinatura virou pessoa, e de repente, o olhar dela no saguão fez sentido de um jeito desconfortável. Não era olhar de vítima. Era olhar de alguém que já tinha escrito personagens como eu.
e sabia exatamente como a nossa história termina quando ninguém nos interrompe. Tentei racionalizar. Coincidência. É o que o cérebro diz quando o orgulho não aceita a realidade. Quantas pessoas não têm o mesmo nome? Quantas autoras não se parecem? Mas era como tentar convencer o corpo de que não está com febre. A verdade já tinha entrado. Peguei meu celular, pesquisei o nome. A tela iluminou o quarto com uma luz fria, clínica. A internet devolveu imagens, entrevistas, capas de livros, premiações, e no meio delas, uma foto que me paralisou. Era ela. O mesmo rosto, o mesmo corte de cabelo discreto, a mesma calma que parecia uma forma de coragem. Meu estômago afundou. Eu revivi a cena do hotel com uma nitidez cruel. Os seguranças, os olhares, o sorriso de superioridade de alguém que não precisava se justificar. O meu sorriso. E no centro disso, ela, sem pedir nada. Aí eu percebi uma coisa terrível. Eu não humilhei uma desconhecida. Eu humilhei a pessoa que me salvou quando eu era desconhecido. Senti raiva. Não dela, de mim. Daquele tipo de raiva que não encontra um culpado externo, então se transforma em inquietação, em vontade de desfazer o tempo com as mãos. Desci para o lobby cedo, cedo demais. O hotel ainda tinha cheiro de limpeza recente, de tecido recém-passado e flores caras que não têm perfume de verdade, só presença. Funcionários circulavam com passos macios, como se o chão fosse sagrado. Chamei a gerente. Ontem, a jovem que foi retirada. Você sabe quem era? A gerente hesitou, como se a resposta pudesse custar o emprego. Eu sempre gostei dessa sensação. Mas naquele dia, eu queria que ninguém tivesse medo de mim. E foi aí que eu entendi o quanto isso já era tarde. Senhor, ela não deixou o documento. Só disse que voltaria mais tarde. Voltaria. A palavra me deu um choque quase físico. Não era ameaça. Era previsão. Como se ela soubesse que a história não tinha acabado. Como se ela estivesse apenas virando a página. Passei o dia inteiro esperando uma confirmação que não vinha. E esperar, para mim, sempre foi tortura. Minha vida foi construída para que tudo acontecesse quando eu estalasse os dedos. Mesas reservadas, portas abertas, pessoas disponíveis. Eu sempre comprei tempo. Só que daquela vez, o tempo não estava à venda. No final da tarde, pedi que trouxessem ao meu escritório, dentro do próprio hotel, uma cópia do livro. Uma edição especial, com capa dura, que eu tinha comprado meses antes, mais por vaidade do que por leitura. Coloquei sobre a mesa e encarei o nome da autora como quem encara um espelho que nunca quis ver. Foi nesse momento que percebi outra coisa. Eu não era apenas fã daquele livro, eu era dependente dele. Dependente da sensação de que eu ainda tinha algum tipo de coração funcionando por baixo do terno. E então, como se o universo estivesse brincando com minha arrogância, recebi uma ligação. Não era a gerente. Não era a segurança. Não era nenhum funcionário. Era do restaurante do hotel, no térreo. A voz do maître veio baixa, tensa, cuidadosamente respeitosa. Senhor, tem uma pessoa aqui perguntando por você. Ela disse que o senhor vai querer descer. Meu corpo congelou por um segundo, mas eu consegui perguntar, tentando soar no controle. Quem é? Houve um silêncio mínimo, como se o homem do outro lado estivesse escolhendo a forma menos perigosa de entregar a verdade. Ela disse apenas o nome dela. E pediu que eu lhe entregasse isto. Ouvi um ruído de papel sendo colocado perto do telefone. Depois a voz dele voltou, um pouco mais baixa, como se estivesse com medo de ser ouvido pelo próprio ambiente. É um envelope, senhor, sem remetente. Só com uma frase escrita na frente. Uma frase que parece pessoal. Minha garganta secou. Eu deveria ter mandado subir, eu deveria ter ignorado. Eu deveria ter feito o que sempre faço quando algo ameaça meu domínio. Afastar, controlar, cancelar. Mas a curiosidade, essa arma primitiva do cérebro, me puxou como se fosse instinto. E, por trás da curiosidade, havia outra coisa. Um medo fino, quase infantil, de descobrir que aquela mulher sabia exatamente quem eu era. Inclusive o homem que eu fui antes do dinheiro. Eu desci. O restaurante estava cheio de gente bonita, luz baixa, copos que tilintavam como pequenas promessas. Mas eu não via nada.
Andei direto até o maître, que me entregou o envelope com mãos cuidadosas, como se estivesse segurando algo frágil demais para cair. O papel era grosso, textura de coisa bem feita. O tipo de material que não se usa para recado comum. Na frente, em letra firme e simples, havia apenas uma frase: "Eu escrevi você". Meu dedo ficou parado em cima daquelas palavras por tempo demais. Porque naquele instante eu entendi que o que vinha a seguir não seria um pedido de desculpas. Não seria uma conversa. Não seria uma vingança óbvia. Seria algo mais perigoso, uma história. E histórias, eu sabia bem, têm o poder de destruir homens que acham que controlam o final. Eu fiquei alguns segundos apenas segurando o envelope, como se o papel tivesse temperatura. Como se aquelas duas palavras pudessem queimar a ponta dos meus dedos. Eu escrevi você. Não era uma provocação comum. Era íntima, cirúrgica. Era como se alguém tivesse entrado num quarto da minha mente que eu mantenho trancado desde a juventude e, em vez de roubar algo, tivesse deixado um bilhete em cima da cama. Olhei ao redor. O restaurante continuava funcionando como uma máquina bonita. Risos baixos, talheres alinhados, a música escorrendo pelas paredes. E no meio daquele cenário, eu me senti fora de lugar pela primeira vez na vida. Não por estar mal vestido, não por estar sem dinheiro, mas por estar exposto, por dentro. Abri o envelope com cuidado demais, quase cerimonial. Havia um cartão pequeno e um papel dobrado em 3 partes. No cartão, a caligrafia era a mesma, firme, sem enfeite, como se cada letra tivesse decidido ser exata. Não se preocupe, eu não vim pedir desculpas, eu vim devolver algo que é seu. Meu coração deu um pulo idiota. Devolver o quê? Orgulho? Vergonha? Uma lembrança? Uma parte de mim que eu tinha enterrado? Desdobrei o papel. Não era uma carta longa. Não era um texto dramático. Era um convite. Só que não tinha data como eventos comuns têm. Não tinha compareça. Não tinha por favor. Havia apenas 1 hora e um lugar dentro do próprio hotel. Uma sala pequena, no corredor lateral do centro de eventos, aquela que eu raramente uso, porque é simples demais para impressionar alguém. E uma última linha, como quem coloca a isca e sabe que o peixe vai morder. Se você ainda ama o meu livro, venha sozinho. Eu devia ter rido. Eu devia ter rasgado aquilo e mandado a segurança encontrar a mulher e expulsá-la de vez, como uma correção de rota. Mas a verdade é que eu senti outra coisa. Senti como se alguém tivesse encostado o dedo na minha cicatriz mais antiga. Aquele livro não era só um livro. Era a prova de que eu já tive alma antes de virar vitrine. Eu fui. O corredor lateral parecia mais estreito do que eu lembrava. Sem lustres. Sem o brilho que eu exijo para áreas nobres. Ali, o ar tinha cheiro de carpete velho e limpeza apressada. E o silêncio era diferente. Não era silêncio de luxo. Era silêncio de bastidor. Um lugar onde as coisas acontecem sem aplauso. A porta da sala estava encostada, não trancada. Só encostada, como se ela estivesse dizendo: a escolha é sua. Empurrei. A luz era amarela, simples, e a sala tinha cadeiras empilhadas num canto e uma mesa no centro. E lá estava ela, sentada, vestida do mesmo jeito. A mesma humildade que tinha irritado meu ego no saguão. Só que agora, ali dentro, parecia outra coisa. Parecia liberdade. Como se ela não precisasse provar nada para ninguém. Ela não se levantou quando eu entrei. Não correu para me agradar. Não se desculpou por estar ali. Apenas levantou o olhar para mim e, sem pressa, empurrou algo pela mesa. Um exemplar do meu livro preferido. O meu livro. Só que não era igual ao meu. Era um exemplar mais antigo, com a capa desgastada e post-its saindo das páginas como pequenas línguas de papel. E na primeira folha havia uma dedicatória, não impressa, escrita à mão. Para o homem que achou que virou pedra, ainda não. Eu engoli seco. Minha garganta virou deserto. Você... Eu comecei, mas a voz falhou, ridiculamente. Você fez isso de propósito? Ela inclinou a cabeça como se avaliasse uma pergunta infantil. Eu entrei no seu hotel porque eu queria conhecer o lugar que você construiu, disse ela, num tom baixo, quase macio. E conhecer o tipo de homem que ele revela quando acha que ninguém importante está olhando. Cada palavra parecia cuidadosamente colocada, não para ferir,
mas para abrir. Eu senti um calor de vergonha subindo pelo pescoço e tentei reagir do jeito que sempre reajo, oferecendo algo. Eu posso compensar, posso fazer uma doação, posso te pagar, posso... Ela sorriu de leve. Não um sorriso debochado, um sorriso triste, como quem já ouviu aquilo de outras bocas ricas. Você percebe como sempre tenta comprar o final? Ela perguntou, como se a vida fosse uma negociação. Aquilo foi um soco, não porque ela estava certa, mas porque ela estava certa com uma precisão que me humilhava mais do que qualquer plateia. Eu fiquei em silêncio, e foi aí que ela fez a coisa mais inesperada. Ela tirou do bolso um pequeno gravador. Não apontou para mim como arma, apenas colocou na mesa, apertou um botão e deixou a luz vermelha acender. Eu estou escrevendo um novo livro, disse. E ontem, no seu saguão, você me deu a cena que faltava. Eu senti o chão mudar de lugar. Você vai me expor. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou o meu livro, abriu em uma página marcada e deslizou o dedo por uma frase sublinhada. A frase que, anos atrás, eu li chorando sozinho, com o mundo me esmagando. A frase que me fez acreditar que eu não era só fome e ambição. Ela leu baixinho, como se estivesse lendo para mim pela primeira vez, como se eu fosse de novo aquele homem sem armadura. E então ela fechou o livro. Eu posso te expor, ela disse, enfim. E talvez eu devesse, mas eu não vim aqui pelo escândalo. A luz vermelha do gravador piscava. Meu coração acompanhava. Então por quê? Ela me encarou com calma. Porque você é o meu leitor mais fiel, respondeu. E leitores fiéis são perigosos. Eles acham que conhecem a autora. Acham que têm direito a ela, ao que ela sente, ao que ela suporta. Ontem você me tratou como alguém que pode ser empurrada para fora da sua narrativa. Hoje eu vim te mostrar que eu também posso empurrar. Eu senti um arrepio subindo pelos braços. Não era medo dela como pessoa. Era medo do espelho que ela estava colocando diante de mim. O que você quer? Eu perguntei, e odiei a minha própria voz soando pequena. Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo entre justiça e misericórdia. Eu quero que você escolha quem vai ser, disse. Não para mim, para você. Eu já escrevi homens como você. Eu sei como eles terminam quando ninguém os confronta. Eu também sei como alguns mudam quando têm coragem de olhar para a própria vergonha sem transformá-la em raiva. Minha mente buscou saídas, minha soberba buscou brechas. Minha imagem pública gritou para eu esmagar aquilo, controlar, calar. Mas o homem antigo, aquele que o livro tinha salvado, estava ali, tremendo dentro de mim, como se pedisse uma chance. Ela estendeu a mão para o gravador e desligou. O silêncio que veio depois foi enorme. Um silêncio que parecia uma sentença suspensa. Eu não vou publicar nada hoje, ela disse, quase num sussurro. Mas amanhã eu tenho um encontro com uma jornalista e ela adora histórias de homens poderosos que confundem riqueza com valor. Eu senti o sangue sumir do rosto. Ela se levantou pela primeira vez, pequena, simples. E ainda assim, eu tive a impressão absurda de que era eu quem estava diante de algo gigantesco. Quando passou por mim, a fragrância dela não era perfume caro, era sabonete comum. E isso, por algum motivo, me esmagou mais do que qualquer luxo. Na porta, ela parou e falou sem olhar para trás. Se você quiser mudar de verdade, eu te deixo escolher como essa história vai ser contada. E saiu. Eu fiquei ali com o livro na mão, com a dedicatória me queimando por dentro, com a luz do corredor entrando pela fresta da porta, como se fosse manhã antes do tempo. Eu, que sempre comprei finais felizes, agora tinha um final possível nas mãos. E nenhum dinheiro do mundo podia garantir qual deles seria o real. E o pior não era a ameaça de um escândalo. O pior era a pergunta que começou a bater dentro do meu peito, insistente, impossível de ignorar. Se eu pedir perdão, eu estou tentando ser humano. Ou só tentando salvar a minha imagem. Eu saí daquela sala como quem sai de um acidente sem sangue aparente, mas com tudo deslocado por dentro. O corredor parecia mais frio. As lâmpadas amareladas, que antes eu nem notava, agora me davam a sensação de hospital. Eu caminhei devagar,
e cada passo parecia fazer barulho demais para alguém que sempre controlou o ambiente com um simples olhar. Quando as portas do elevador se fecharam, eu vi meu reflexo no metal polido. Foi um choque pequeno e silencioso. Eu parecia impecável, alinhado, poderoso. E, ao mesmo tempo, parecia alguém que acabou de descobrir que a própria máscara tem rachaduras. Na minha suíte, o luxo me recebeu como sempre. Cheiro de flores sem alma, toalhas dobradas como origami, silêncio caro. Mas eu não conseguia tocar em nada sem sentir que estava sujo. Abri a janela. A cidade ainda brilhava, indiferente, e eu pensei numa coisa que nunca pensei com honestidade. Quantas pessoas eu devo ter esmagado com a leveza de quem fecha uma porta? O telefone vibrou. Mensagem da minha assessoria. A jornalista confirmou. Amanhã, meio-dia. Meio-dia. Amanhã. Eu senti o corpo reagir antes da mente. A boca secou. O estômago se contraiu. O coração tentou correr e não tinha para onde. A ideia do meu nome num título, não de revista de negócios, mas de vergonha, atravessou minha pele como agulha. Eu podia imaginar a narrativa se formando. O dono do hotel de luxo humilha uma jovem. E não era qualquer jovem. Era ela, a autora. A pessoa que, ironicamente, me deu palavras quando eu não tinha. Eu poderia impedir. Eu tinha recursos, influência, advogados. Eu poderia ligar para alguém e fazer a reunião desaparecer. Eu poderia comprar silêncio, como sempre. Só que dessa vez, eu sabia que o preço não seria dinheiro. Seria algo que eu não gosto de gastar. Dignidade verdadeira. Eu tentei ligar para ela. Não tinha número. Eu tentei achar o contato por meio de editora, agentes, qualquer ponte. Tudo me devolvia o mesmo vazio educado. Não conseguimos. Era como se, finalmente, o mundo tivesse decidido que eu não podia estalar os dedos e obter o que queria. E então, como se alguém estivesse me observando do lado de dentro da minha própria vida, bateram à porta. Não era serviço de quarto. Não era segurança. Era um funcionário que eu reconhecia pelo uniforme perfeitamente ajustado e pelo olhar cuidadoso de quem sempre mede o humor do dono antes de falar. Ele segurava uma caixa pequena, embrulhada num papel simples, sem laço, sem ostentação. Senhor! Deixaram isso na recepção. Disseram que era para o senhor abrir sozinho. Eu senti um calafrio. Assinei o recebimento como um autômato. Agradeci com a voz de sempre, aquela voz lisa, treinada. Assim que a porta se fechou, minhas mãos foram para o embrulho com uma pressa que eu odiei sentir. Dentro havia duas coisas, um crachá e um uniforme. Uniforme do meu hotel, aquele cinza discreto, aquela roupa que eu quase nunca via como roupa. Eu via como função, como peça de engrenagem, como gente que passa sem deixar marca. O uniforme vinha dobrado com um cuidado quase ofensivo. Em cima, um envelope. Na frente, uma frase curta. Se quer um final diferente, vista isto. Abri. A carta tinha poucas linhas, mas cada uma parecia escrita para atravessar minha vaidade como uma lâmina. Você me perguntou o que eu quero. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você prove, para você, que consegue existir sem ele por perto. Amanhã, antes do meio-dia, você vai descer pela entrada de funcionários. Vai deixar seu telefone, seu relógio, seu nome. Vai trabalhar um turno inteiro no seu próprio hotel. Não como dono, como alguém que pode ser ignorado. No fim do turno, você vai escrever uma página só. Sem desculpas bonitas, sem justificativas, só a verdade. Se você fizer isso, eu mesma cancelo o encontro com a jornalista. Se não fizer, eu não vou mentir no que eu contar. Eu reli, procurando alguma pegadinha, algum exagero, algum teatro. Mas a crueldade do pedido estava justamente no contrário. Era simples, era possível, era humano e era, para mim, praticamente impossível. Eu olhei para o uniforme como se fosse um animal desconhecido. A minha mente correu para as saídas mais fáceis. Isso é humilhação. Ela está brincando comigo. Ninguém tem o direito de exigir isso. Só que, por baixo dessas frases, havia outra voz. A voz do homem que eu fui quando li o livro pela primeira vez, numa vida menor e mais verdadeira, dizendo algo que eu não queria ouvir. Talvez eu mereça sentir, por um dia,
o que eu faço os outros sentirem por anos. Sentei na cama com a carta na mão. O quarto parecia grande demais. Eu pensei em minha reputação, pensei em acionistas, pensei em manchetes, pensei no meu nome. E pela primeira vez, eu percebi que meu nome era a coisa menos importante naquela história. Eu dormi mal, com sonhos quebrados. Acordei antes do alarme. Tomei banho como se a água pudesse lavar o que eu tinha feito. Vesti o uniforme com uma sensação absurda de invasão, como se eu estivesse entrando na vida de outra pessoa. Quando terminei, me encarei no espelho. Sem terno, sem corte perfeito, sem o brilho do que eu compro para parecer mais do que sou, eu parecia só um homem. E isso me deu um medo primitivo. Porque um homem pode falhar. Um homem pode ser rejeitado. Um homem pode ser tratado como invisível. Desci pela entrada de funcionários. O corredor de serviço tinha um cheiro que eu nunca senti no meu próprio hotel. Mistura de café forte, produto de limpeza barato e suor discreto. A luz era branca demais, revelando imperfeições que o lobby nunca mostraria. Passei por gente que carregava caixas, que falava baixo, que se desviava de carrinhos de roupa. Alguns me olharam de relance e não reconheceram nada. E isso doeu de um jeito que eu não esperava. No vestiário, deixei meu telefone, meu relógio, minhas chaves. Assinei meu nome num papel e uma supervisora me corrigiu sem carinho. Aqui você assina só o primeiro nome. Eu quase ri. Eu quase discuti. Eu quase disse, você sabe com quem está falando? A frase chegou na ponta da língua, aquela frase antiga, confortável, venenosa. E morreu ali. Porque eu pensei nela, a autora, dizendo que eu sempre tento comprar o final. E eu não queria, nem por reflexo, provar que ela tinha razão. Me deram tarefas simples, dobrar toalhas, levar carrinho de amenities, ajudar na reposição. Coisas que na minha cabeça sempre apareciam feitas. Eu descobri rapidamente que nada aparece feito. Tudo é feito por alguém. E alguém quase sempre tem dor nas costas e sorriso educado. No meio da manhã, eu fui enviado para o lobby, para auxiliar a recepção em algo que chamaram de apoio de fluxo. Era basicamente ficar ali, disponível, invisível, pronto para orientar hóspedes. E ali veio a parte que eu não estava preparado para sentir. As pessoas olhavam através de mim. Elas falavam comigo como se eu fosse parte do cenário. Às vezes nem falavam, apenas apontavam, exigiam, reclamavam. Eu ouvi pela primeira vez como soa a impaciência de alguém rico quando não é comigo que ela está sendo gentil. Eu ouvi coisas que eu mesmo já devo ter dito, sem perceber o veneno que carregavam. Em determinado momento, um homem passou por mim e esbarrou no meu ombro, forte. Não pediu desculpas. Não diminuiu o passo, apenas seguiu, como se eu fosse menos sólido do que o ar. Eu senti vontade de chamar segurança. E a ironia quase me fez engasgar. Segurei a raiva, respirei e continuei. Perto do meio-dia, quando minhas mãos já estavam ásperas de trabalho e meu corpo já tinha entendido o peso de um turno, eu vi uma movimentação diferente no restaurante. Uma mesa sendo preparada com uma atenção incomum. Um funcionário ajeitando copos. Um maître com postura rígida. A jornalista. Ela estava ali, chegando antes do horário. Meu coração deu um salto. Eu procurei a autora com os olhos, sem saber direito o que eu esperava ver. E então eu a vi, sentada perto da janela, com a mesma calma, o mesmo rosto sem urgência. Ela conversava baixo com alguém, uma mulher de blazer claro, bloco de notas na mão. Não era um encontro cancelado, era um encontro acontecendo. Eu congelei. Um segundo depois, a autora virou o rosto na minha direção. Não com pressa, não com triunfo, apenas me viu. Viu o uniforme, viu meu crachá com o primeiro nome, viu minhas mãos. E pela primeira vez desde o começo de tudo, ela fez algo que me desmontou completamente. Ela sorriu de um jeito quase imperceptível, como quem reconhece uma escolha sendo feita, ainda que tarde. Eu não sabia se aquilo significava bom ou tarde demais. Voltei ao vestiário com as pernas pesadas, como se cada passo fosse decisão. Peguei uma folha em branco e uma caneta. A tal página, a verdade. Sem desculpas bonitas. Sentei. A mão ficou parada no ar por tempo demais. Porque escrever é diferente de falar. Escrever fixa.
Escrever não permite que eu escape pela entonação, pelo charme, pelo "você entendeu errado". Escrever é assumir. Eu comecei com uma frase e parei, rasguei. Comecei outra, parei, rasguei. Até que, sem perceber, escrevi algo simples, cru, que me fez sentir vergonha e alívio ao mesmo tempo. Eu humilhei alguém para me sentir maior. Quando terminei a página, minhas mãos tremiam. E eu não sabia se tremiam por medo do escândalo ou por estar, pela primeira vez em muitos anos, perto de alguma forma de verdade. Saí do vestiário com a folha dobrada no bolso, como se carregasse um segredo. Caminhei pelo corredor lateral até a sala simples onde tudo tinha começado. A porta estava encostada, do mesmo jeito. Entrei. A autora estava lá, sozinha, como se o tempo obedecesse a ela. Eu tirei a folha do bolso e coloquei sobre a mesa. Ela não pegou imediatamente. Primeiro, olhou para mim como se estivesse lendo o meu rosto e não meu papel. "Você fez o turno?" perguntou. "Fiz. E o encontro com a jornalista?" Eu engoli. "Está acontecendo." Ela assentiu, sem surpresa. Eu sei. Eu senti a raiva tentar subir de novo. Aquela raiva velha que me protege de me sentir pequeno. "Então por que me pediu isso?" Ela se aproximou, pegou a folha e leu em silêncio. A sala inteira parecia esperar com ela. Quando terminou, dobrou com cuidado e guardou no bolso do casaco, como se fosse um documento valioso. "Porque eu não queria te punir", ela disse finalmente. "Eu queria ver se você consegue se ver." Eu fiquei parado, tentando entender o que vinha agora, o que ela faria, o que ela já tinha feito. "E vai cancelar?" Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela me encarou com a calma de quem segura o destino de alguém sem sentir prazer nisso. "Eu não vou cancelar", respondeu. "Eu vou mudar o que eu vou dizer." Meu peito apertou. "Como?" Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e disse, como quem deixa uma chave em cima da mesa: "Hoje, na entrevista, eu não vou falar sobre o milionário que humilhou uma jovem. Eu vou falar sobre um homem que percebeu tarde demais que o luxo pode ser só outra forma de solidão e que por um dia tentou sair dessa prisão." Ela abriu a porta. "Só tem uma parte que eu ainda não decidi", ela acrescentou sem olhar para trás. "Qual?" Ela hesitou um segundo, como se até para ela aquilo fosse difícil. "Se eu conto o seu nome ou se eu deixo o mundo adivinhar." E saiu, me deixando sozinho naquela sala simples, com a sensação de que o pior não era perder tudo. O pior era descobrir que eu podia merecer perder, e ainda assim, querer ser alguém diferente. Quando ela saiu, a sala pareceu maior do que antes. Não por ter mais espaço, mas por ter mais silêncio. Um silêncio que não era paz, era espera. Eu fiquei parado alguns segundos, como se o meu corpo ainda estivesse tentando entender que, pela primeira vez, eu não tinha como mandar alguém voltar. Voltei para o corredor lateral com uma sensação estranha de estar usando uma pele nova por cima da velha. Eu queria correr até o restaurante e interromper a entrevista. Queria explicar, queria implorar. Queria comprar, se fosse possível, o direito de voltar algumas horas no tempo. Mas algo em mim, e eu odeio admitir isso, estava cansado de ser o homem que resolve tudo com força ou com dinheiro. Passei pelo restaurante sem entrar. Através do vidro, eu vi a jornalista inclinada para frente, atenta, o bloco de notas como uma arma sem lâmina. Vi a autora falando com calma, como se estivesse descrevendo um cenário, não uma ferida. E eu percebi um detalhe que me arrepiou. Ela não estava ali para destruir. Ela estava ali para contar uma verdade do jeito mais perigoso possível, com beleza. Subi para a suíte e fiquei encarando a cidade como se ela pudesse me dar uma resposta. O meu telefone, agora de volta ao meu bolso, vibrou muitas vezes. Eu não atendi nenhuma. Meu nome sempre foi um imã. Naquele dia, ele parecia uma sentença. No fim da tarde, a matéria saiu. Eu poderia dizer que fui avisado por alguém. Mas a verdade é que eu mesmo procurei, como alguém que cutuca um dente quebrado para confirmar a dor. Abri o site. Li o título e por um instante meu corpo relaxou, porque o meu nome não estava ali. Não estava. A matéria descrevia um homem e um hotel de luxo
e uma jovem vestida humildemente. Falava de poder, de aparências, de como os lugares sofisticados são muitas vezes apenas vitrines de medo. Tinha uma frase dela citada de forma quase inocente que me atravessou como um prego. Eu não acredito em monstros. Eu acredito em pessoas que se acostumaram a não serem contrariadas. Eu fechei a tela. Fiquei alguns segundos olhando para o nada, com a sensação de que eu tinha sido visto por milhões de olhos sem que ninguém precisasse dizer meu nome. Era pior. Porque agora eu não tinha um inimigo para combater, um processo para abrir, um culpado para apontar. Eu tinha apenas a mim. E foi aí que o telefone tocou de novo. Só que não era assessoria, não era advogado, não era conselho. Era a gerente do hotel, com a voz trêmula, como se estivesse segurando algo frágil. Senhor, tem pessoas na recepção, muitas. Elas estão pedindo por ela. Por quem? Pela escritora. Eu senti a garganta fechar. Desci. O lobby estava cheio de um tipo de energia que eu raramente via ali. Não era a energia do consumo. Era curiosidade, sim, mas misturada com algo mais perigoso. Expectativa emocional. Pessoas com livros na mão, capas diferentes, páginas marcadas, olhos brilhando. Algumas pareciam envergonhadas por estarem ali, como se o luxo não combinasse com elas. Outras pareciam furiosas, como se tivessem vindo cobrar uma dívida. E então eu vi um detalhe que me desmontou de verdade. Não era sobre mim, era sobre ela. A autora estava ali, perto de uma das colunas, sem palco, sem microfone, vestida de forma simples, como sempre. Mas agora o mesmo saguão que a rejeitou estava orbitando em volta dela como se ela fosse uma luz. Ela falava com as pessoas com a mesma calma, assinava livros, ouvia histórias, tocava mãos como quem devolve algo perdido. Eu fiquei distante, invisível, e percebi que o poder dela não vinha de mandar, vinha de alcançar. Quando nossos olhares se cruzaram, ela não acenou, não sorriu. Não fez nada que parecesse vitória. Apenas me observou por um segundo e depois voltou para as pessoas, como se eu não fosse mais o centro da história. Aquilo doeu de um jeito limpo e, estranhamente, foi bom. A gerente se aproximou de mim, nervosa. O senhor quer que eu organize segurança? Quer que eu controle? Eu olhei para o lobby cheio, para os funcionários tentando dar conta, para os hóspedes confusos, para a autora assinando sem pressa. E eu disse uma coisa que eu nunca disse na vida. Não controla, ajuda. Naquela noite, eu autorizei que o hotel abrisse uma sala de eventos para ela, sem custo, sem publicidade, sem logo, sem nada. O meu instinto quis transformar aquilo em marketing, em ação nobre, em manchete, mas eu lembrei da página que eu escrevi, lembrei do uniforme, lembrei do modo como é ser atravessado como se você não existisse, e eu fiquei quieto. Ela fez uma leitura, sem glamour, sem palco alto, com uma cadeira simples e uma luz morna. E quando começou a falar, o hotel inteiro pareceu outro lugar. As mesmas paredes, o mesmo mármore. Mas pela primeira vez, eu senti que ali havia vida. A voz dela tinha textura, tinha cheiro. Parecia trazer para dentro do meu império pessoas que eu sempre mantive do lado de fora. Em um momento, ela leu um trecho novo, que ninguém conhecia. Eu reconheci a cadência antes mesmo de entender as palavras. Aquilo não era o livro antigo, era outro, era o próximo. Ela descreveu um homem que acreditava que riqueza era proteção. Um homem que aprendeu tarde que o luxo pode ser só uma forma elegante de isolamento. Um homem que, por um dia, vestiu um uniforme e percebeu que o mundo trata certos corpos como móveis. As pessoas ouviam em silêncio. Algumas choravam discretamente. Eu senti minha pele arrepiar porque eu sabia. Ela estava me usando como personagem. E ela estava me usando do jeito mais aterrador possível, não como vilão, como alguém real. Quando terminou, aplausos preencheram o salão e eu fiquei parado, sem conseguir bater palmas. Porque eu estava entendendo, com uma clareza desconfortável, o que ela tinha feito. Ela não me destruiu. Ela me transformou em história. E história é o tipo de coisa que fica. Mais tarde, quando a sala esvaziou, ela veio até mim. Não havia câmera.
Não havia plateia. Só o som distante do hotel voltando à rotina e o cheiro de livros manuseados. Eu não contei seu nome, ela disse, sem emoção aparente. Eu respirei, sem saber se aquilo era alívio ou ameaça. Por quê? Ela me encarou com a mesma calma de sempre. Porque eu não queria te dar a saída fácil. Que saída? A de você virar o vilão de um artigo. Ela falou baixo. Vilões são confortáveis. As pessoas odeiam, xingam, esquecem e pronto. Eu queria que você continuasse sendo uma pergunta. Eu fiquei em silêncio. O orgulho dentro de mim tentou levantar, mas estava fraco, cansado, como se tivesse perdido o gosto. E agora? Eu perguntei. O que você vai fazer comigo? Ela inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo um som muito distante. Eu já fiz, respondeu. Tirou da bolsa um envelope novo e colocou na minha mão. Papel simples, mas firme. Na frente, apenas meu primeiro nome, escrito do mesmo jeito que no crachá. Abre quando estiver sozinho. Isso é... o quê? Ela sorriu de leve, quase com pena. A parte inimaginável, lembra? E então passou por mim, indo em direção ao lobby, como se estivesse indo embora da minha vida do mesmo jeito que entrou, sem pedir licença. Subi para a suíte com o envelope na mão como se carregasse um coração de outra pessoa. Fechei a porta. Sentei. Fiquei olhando para aquilo alguns segundos, porque eu sabia que abrir significava aceitar, e aceitar significava mudar. Quando abri, vi um manuscrito, não inteiro, apenas algumas páginas grampeadas. No topo, um título provisório. Embaixo, uma frase. Eu quero que você leia e me diga se eu estou sendo justa. Minha respiração falhou. Continuei lendo, e conforme as palavras iam entrando, eu percebi que ela não estava pedindo minha opinião como milionário, nem como dono de hotel. Ela estava me pedindo como leitor, como humano, como alguém capaz de reconhecer a própria feiura sem fugir. Na última página, havia um parágrafo curto, o mais curto de todos, e foi esse que me fez largar o papel e encostar as mãos no rosto, como se eu estivesse segurando algo prestes a cair. Se você quiser, você pode tentar reparar, mas reparar de verdade não é um gesto grande em público, é um hábito pequeno em silêncio. Eu vou te dar uma chance de escolher. Você quer ser lembrado como o homem que me expulsou? Ou como o homem que aprendeu a abrir portas para quem sempre ficou do lado de fora? Eu fiquei ali, com aquela pergunta ecoando dentro do meu peito, porque ela não estava pedindo que eu salvasse a imagem do meu nome. Ela estava me oferecendo algo muito pior e muito melhor. Ela estava me oferecendo um caminho, e eu não sabia se eu tinha coragem de andar por ele quando ninguém estivesse olhando. Eu passei a noite lendo aquelas páginas como quem atravessa um território desconhecido sem mapa. Não era confortável, não era bonito. Em alguns trechos, eu precisei parar porque senti o rosto esquentar. Não de emoção estética, mas de reconhecimento. Ela tinha capturado algo que eu nunca confessei nem a mim mesmo. O prazer silencioso de ser tratado como exceção. E o medo constante de perder esse lugar. O manuscrito não me atacava. Isso teria sido mais fácil. Ele me expunha com delicadeza, o que é infinitamente mais cruel. Cada cena parecia escrita para testar se eu estava disposto a continuar olhando ou se fecharia o livro como fechei tantas portas na vida. Quando terminei, o céu já clareava. A cidade acordava como se nada tivesse acontecido. E talvez para o mundo nada tivesse mesmo. Mas para mim, tudo estava deslocado. Eu pensei em responder imediatamente, em escrever algo inteligente, equilibrado, talvez até elegante. Mas lembrei do que ela tinha escrito. Reparar não é um gesto grande em público. Então eu não escrevi nada naquele dia. Nos dias seguintes, o hotel voltou ao normal, ou ao que chamamos de normal. Reservas cheias, eventos, negócios. Só que eu comecei a notar coisas que antes eram ruído. O cansaço no rosto de quem passa 12 horas em pé. O modo como certas pessoas falam por favor, como se fosse favor delas. O jeito como outras nem olham. E comecei a mudar coisas pequenas, ridiculamente pequenas. Sem anúncio, sem e-mail coletivo, sem foto.
Ajustei turnos, ouvi reclamações sem interromper, pedi desculpa, de verdade, quando errei. Em alguns dias, senti vergonha. Em outros, senti uma estranha leveza, como se eu estivesse devolvendo pesos que nunca deveriam ter sido meus. Uma semana depois, recebi uma mensagem curta dela, só uma linha. Leu? Eu respondi com a mesma economia. Li. Demorou um pouco até a resposta voltar. Então você sabe que o livro ainda não acabou. Eu sorri sozinho, o que não é algo que costumo fazer. Não aquele tipo de sorriso, um sorriso sem plateia. Meses se passaram. O livro foi anunciado, não com estardalhaço, mas com expectativa. As pessoas falavam sobre ele como quem fala de algo que vai incomodar. Eu li resenhas anônimas que descreviam o personagem principal como dolorosamente real. Algumas defendiam, outras atacavam. Nenhuma acertava completamente, e isso era bom. Meu nome nunca apareceu. Às vezes alguém me perguntava se eu conhecia a autora. Eu dizia que sim, de um jeito simples. Às vezes alguém elogiava o livro perto de mim, sem saber. E eu ouvia em silêncio, sentindo algo que eu não comprava há anos. Pertencimento que não vem do poder. Em uma tarde comum, recebi outro envelope. Não era convite. Não era desafio. Era um exemplar final do livro. Na primeira página, uma dedicatória curta. Obrigada por não fugir. Fechei o livro e fiquei olhando pela janela. Pensei no homem que eu fui no dia em que a vi entrar no hotel. Pensei no quanto eu teria rido se alguém me dissesse que tudo começaria ali, num julgamento automático, num gesto pequeno e cruel. E percebi algo que me acompanharia pelo resto da vida. Eu nunca saberia se fui perdoado. E talvez isso fosse o ponto. Porque algumas histórias não existem para limpar a consciência. Elas existem para mantê-la acordada. Eu ainda sou rico. Ainda moro bem. Ainda durmo em lençóis caros. Mas agora sei que isso não me define. Só me cerca. O que me define são as escolhas que ninguém aplaude. As portas que eu abro quando não há testemunhas. E o cuidado de não transformar pessoas em cenário. Às vezes, quando caminho pelo saguão, vejo alguém entrar vestindo algo simples demais para aquele lugar. E sinto o velho reflexo tentar voltar. Ele ainda existe, mas agora eu o reconheço, e isso muda tudo. Porque a verdadeira humilhação não foi o que eu fiz com ela. Foi o quanto demorei para enxergar quem eu estava me tornando. E se essa história te incomodou, talvez seja porque ela não é só sobre mim. Talvez seja sobre todas as vezes em que a gente decide, em silêncio, quem merece estar dentro. E quem a gente empurra para fora. Eu achei que aquele exemplar com "Obrigada por não fugir" fosse o encerramento possível. Uma cena final com luz morna, trilha baixa e a sensação de que, apesar de tudo, eu tinha conseguido me tornar um pouco menos detestável. Só que a vida tem um talento cruel para continuar quando a gente finalmente acredita que entendeu. 3 dias depois do lançamento, eu desci para o café do hotel cedo, antes do movimento. Eu gosto desse horário agora. Não porque eu tenha virado um homem zen, mas porque é o único momento em que o lugar parece humano. O cheiro de pão recém-assado não sabe o preço do quarto. O barista ainda boceja. As cadeiras não fingem elegância. E, por alguns minutos, eu consigo esquecer que já usei esse mesmo espaço como palco para a pior versão de mim. Eu estava tomando um café amargo quando vi uma menina na porta. Não mais do que uma adolescente. Mochila nas costas, tênis gasto, cabelo preso de qualquer jeito. Ela parou como se tivesse errado o endereço. Os olhos correram pelo ambiente com aquele mesmo cuidado que eu reconheci de imediato. O cuidado de quem sabe que pode ser expulso antes mesmo de abrir a boca. Eu senti o velho reflexo levantar a cabeça dentro de mim. Aquele impulso automático de medir valor por tecido, por corte, por marca. Ele ainda mora aqui, só que agora eu aprendi a encarar esse impulso como encaro uma doença antiga. Ele não some do dia para a noite, mas eu posso decidir não alimentá-lo. Levantei antes que qualquer funcionário percebesse a presença dela. "Posso ajudar?" perguntei. Ela me olhou e por um segundo eu achei que ela fosse correr. Mas não. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma briga que já perdeu em outras vezes.
Eu estou procurando a senhora que escreveu aquele livro, disse, segurando firme um papel dobrado. Disseram que ela às vezes vem aqui. Eu senti um frio no estômago. Não porque ela falou o nome da autora, mas porque eu entendi o que estava acontecendo. A história estava criando ecos. Aquele episódio não tinha virado apenas um livro. Tinha virado um ímã para pessoas como ela. Pessoas que a vida costuma ensinar a pedir licença até para sonhar. Ela não está aqui agora, eu disse com cuidado. Mas você quer sentar um pouco? Está cedo. O café é bom. Eu vi o olhar dela mudar de medo para desconfiança. Porque gentileza, quando a gente não está acostumado, parece armadilha. Eu não tenho dinheiro. Ela falou rápido, como se precisasse se proteger de uma vergonha antecipada. Eu quase sorri, mas segurei. Não era hora de transformar aquilo em lição bonitinha. Hoje, eu estou pagando. Respondi simples. E eu não vou te pedir nada em troca. Ela hesitou. Sentou na ponta da cadeira, como quem mantém o corpo pronto para levantar a qualquer momento. Eu pedi um chocolate quente para ela, por impulso, e ela segurou a xícara com as duas mãos, como se o calor fosse uma coisa rara. Por que você quer falar com ela? Perguntei. Ela abriu o papel. Era uma folha amassada, com letras pequenas, apressadas, como se tivesse sido escrita escondido. Ela me mostrou só um pedaço, como se tivesse medo de que eu roubasse. Eu escrevo, disse, quase num sussurro. E ninguém lê. Na escola riem. Em casa dizem que é perda de tempo. Eu vi a entrevista. Eu vi o livro e eu queria entregar isso para ela. Só isso. Eu senti uma coisa apertar no meu peito. Não era culpa. Era um tipo de responsabilidade que eu nunca quis carregar. Porque eu percebi que, sem querer, eu tinha virado parte do caminho dela também. O meu erro tinha aberto uma porta que eu nem sabia que existia. A porta de alguém acreditar que merece ser ouvido. Posso ler? Eu pedi, apontando para o papel. Ela puxou de volta, rápida. Não, disse, e depois se arrependeu do tom. Desculpa, é que é meu. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, quase bonito. É meu. Uma frase simples, mas cheia de fronteira, de dignidade. Eu respeitei. Então guarda, eu falei. Mas faz uma coisa. Não espera a permissão de ninguém para continuar escrevendo. Ela me olhou como se eu fosse um personagem improvável. Você fala como a personagem do livro. Eu engoli seco. Talvez eu esteja tentando aprender com ela. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, como se aquilo estivesse entalado, perguntou: Você conhece mesmo a autora? Eu olhei para a xícara, vi meu reflexo distorcido no líquido escuro e respondi a única coisa honesta. Eu conheço a parte de mim que ela me obrigou a enxergar. A menina franziu a testa, como se não entendesse, mas gostasse do som. E aí ela fez algo que me deixou sem reação. Ela colocou o papel dobrado em cima da mesa e empurrou na minha direção. Então, entrega para ela? Perguntou. Se você ver. Eu ia dizer que sim, ia prometer, ia ser o homem que resolve. Mas eu parei, porque eu lembrei do que a autora me ensinou sem dizer. Promessas fáceis são outra forma de comprar alívio. Eu entrego, eu disse, mas com uma condição. Ela ficou tensa, pronta para recolher o papel. Qual? Que você volte aqui daqui a uma semana, eu falei, e eu mesmo me surpreendi com a firmeza. No mesmo horário, e me diga se você escreveu mais uma página, só uma. Ela ficou me olhando como se eu estivesse propondo uma coisa impossível. Por quê? Eu respirei fundo. Porque eu não quero que você coloque sua vida inteira nas mãos de alguém famoso, eu disse. Nem nas minhas, nem na dela. Eu quero que você descubra que você consegue continuar mesmo sem aplauso. Ela pareceu engolir uma emoção pequena, um brilho rápido nos olhos, contido como tudo que é precioso quando a gente tem medo de perder. Ela assentiu. Pegou a mochila. E, antes de ir, deixou uma última pergunta no ar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você acha que ela vai gostar? Eu olhei para o papel dobrado, como se ali estivesse um pedaço de futuro. Eu acho, respondi devagar, que ela vai reconhecer. Porque quem escreve de verdade reconhece a fome nos outros. A menina foi embora. E eu fiquei com aquele papel na mão por alguns segundos, sentindo uma vertigem discreta. A minha história, que começou com desprezo,
estava se desdobrando em outras histórias. E isso era bonito e assustador ao mesmo tempo, porque significava que eu nunca mais teria o direito de tratar aquele lugar como se fosse só meu. No fim da tarde, eu encontrei a autora no corredor, por acaso. Ela estava saindo de uma reunião, com uma bolsa simples no ombro, o rosto cansado de quem carrega muita gente dentro de si. Eu estendi o papel dobrado. Entregaram para você, eu disse. Ela pegou, mas não abriu na hora. Olhou para mim com um tipo de curiosidade silenciosa, como se estivesse avaliando se eu tinha entendido a lição ou apenas decorado o discurso. Quem foi? Ela perguntou. Uma menina, eu respondi. Disse que escreve. Disse que ninguém lê. A autora ficou alguns segundos sem falar. A mão dela apertou o papel com cuidado, como se ele fosse frágil. Você leu? Ela perguntou, me encarando. Eu balancei a cabeça, negativo. Não. Era dela. Ela piscou devagar, e eu vi algo passar no rosto dela que eu não tinha visto antes. Um alívio curto, quase imperceptível. Como se por um segundo ela acreditasse que talvez eu realmente estivesse mudando onde importa. Obrigada, ela disse, e começou a ir embora. Eu pensei em dizer algo bonito, em pedir perdão de novo, em explicar que eu estava tentando. Mas eu senti que palavras, dessa vez, seriam só enfeite. Então eu fiz a única pergunta que me parecia honesta e que eu não sabia se queria ouvir a resposta. Você acha que um homem como eu pode mesmo mudar? Ou eu só estou aprendendo a parecer melhor? Ela parou, mão na maçaneta da porta de saída. Não olhou para mim de imediato. Olhou para fora, para a rua, para o mundo real, aquele que não tem lobby perfumado. Eu não sei, ela disse finalmente. E essa é a parte que você vai ter que suportar. Ela abriu a porta. Porque mudança de verdade não dá a sensação de vitória. Ela acrescentou com a voz baixa. Dá a sensação de responsabilidade. E responsabilidade não tem fim. Ela saiu. Eu fiquei ali com uma pergunta que não dá para responder em voz alta. Uma pergunta que virou um hábito, uma vigilância, quase uma oração estranha. Quando ninguém estiver olhando, eu vou continuar sendo alguém que abre portas. Ou eu vou voltar a ser o dono de tudo. E no fundo, eu sabia que a resposta não dependia do que ela escreveria no próximo livro. Dependia do que eu faria amanhã, quando a próxima pessoa fora do padrão cruzasse a entrada do meu hotel.